teu filho com poder e graça. Eu não peço que ele diminua, eu peço que ele desapareça e o Senhor cresça. E através da boca dele, o Senhor construa. Declare: o Senhor construa a tua vontade em nossas vidas. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Meus irmãos, bom dia. Paz do Senhor. Tudo bem? Como está sendo esse feriadão prolongado? Para alguns, né? Glória a Jesus. Meus irmãos, o interessante é que a melhor mensagem que o Senhor nos traz é aquela que Ele faz com que a gente vivencie. Essa é a melhor mensagem. É a mensagem que Ele faz com que a gente tenha uma experiência, para que a gente possa passar por aquilo, para através daquilo a gente poder repassar. E é muito interessante que esta semana eu estava em casa e eu comecei a ouvir uma igreja que tem próximo lá de casa, mas era uma gritaria tremenda, tanta gritaria, e quando o rapaz que estava pregando, ele terminava de gritar, o povo, glória a Deus, aleluia. E eu comecei a ouvir aquilo ali, e eu parei um pouco, eu falei, não, eu tenho que ouvir um pouco o que esse rapaz está falando, porque eu não estou entendendo nada. E eu tentei ouvir, não consegui. E aí eu sentei na cama e comecei a conversar com o Senhor. E a minha conversa com o Senhor, eu falando com Ele, falei assim: Senhor, obrigado porque não temos rótulo. Obrigado porque até mesmo o lugar onde o Senhor nos traz para ouvir de Ti não é rotulado. Obrigado porque não somos assembleanos, não somos pentecostais, não somos nenhum tipo de placa, porque quando a gente coloca qualquer tipo de placa dessa natureza, a gente começa a rotular o espírito, porque se a gente for numa igreja pentecostal, a gente sabe que tem que ter aquele mover do espírito, as pessoas têm que pular, as pessoas têm que rodar, as pessoas têm que gritar, e a pessoa que sentar para ouvir, ela é intitulada como uma pessoa que poderia estar endemoniada, porque não estava fazendo a mesma coisa. Quando a gente vai na igreja batista, e aquele silêncio impera, e a pessoa, ela grita, ela quer externar algo ao Senhor, as pessoas já olham ela estranho, porque ela está gritando ou tentando externar algo. Isso é muito ruim, porque cada vez que a gente direciona ao Senhor um local ao qual a gente irá compartilhar algo dele, e a gente coloca uma placa de uma natureza que já traz uma doutrina, a gente limita o espírito e coloca ele dentro de um rótulo. E isso daí, a gente começa a trabalhar de uma forma que ou tem que ser assim, ou então não vai funcionar. Naqueles momentos que a gente está apenas quebrantado no Senhor, a gente só quer ouvir a voz do Senhor, e a gente apenas só quer sentir a primazia do Senhor no local, e a gente chega no local e é aquele alvoroço, e aí a gente não tem como se concentrar, porque muitas pessoas irão pensar que você está totalmente frio. Não, o irmão ali, ele está gelado, porque ele nem gritou hoje, não deu nem glória a Deus. Então essas doutrinas, elas começam a limitar o Senhor, começa a trazer uma natureza que não é do Senhor, porque o Senhor, ele é totalmente ilimitado. O Senhor, ele no momento o qual ele quer uma adoração, é uma adoração. No momento que o Senhor, ele quer algo mais agitado, será agitado. No momento que o Senhor, através de você, quer externar algo totalmente diferente da natureza dele, e os olhares das pessoas for contra aquilo ali, a natureza dele não vai estar naquele lugar. Então a gente começa a entender
que esta natureza que está prestes a cada vez mais, na verdade não seria nem um termo esse, mas essa natureza que cada vez mais ela vai crescendo dentro das igrejas, a cada vez que ela cresce, ela limita. Foi como a gente viu essa semana, quando o Senhor usa um homem para fazer algo, ou um homem ou uma mulher, ele usa, e Satanás ele já contra-ataca no mesmo momento, porque ele começa a ensoberbecer a pessoa. Só que no momento que a pessoa começa a ser ensoberbecida e ela recebe aquilo ali para ela, o Senhor ele começa a deixar de usar o homem. Só que para o homem manter aquele padrão, ele começa a criar outros padrões para estar naquele mesmo nível. E dentro desse padrão começa a nascer outras naturezas de igreja. Por exemplo, se um líder de uma igreja, que ele mantinha um padrão no qual era dele e não do Senhor, ele abre uma igreja filha, aquela igreja filha vai sair também com essa própria natureza. Então é por isso que a gente vê tanta carnalidade nas pessoas que se dizem do Senhor, porque nada se limita a quatro paredes, irmãos. O Espírito não se limita a quatro paredes. E eu comecei a conversar com o Senhor, e o Senhor me trouxe a uma palavra. O Senhor falou comigo: dá uma olhada no fariseu e o publicano, Lucas capítulo 18. E o Senhor começou a me trazer esta parábola, que está em Lucas capítulo 18, no versículo a partir do 9. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Quem achou diz: eu tenho uma palavra. Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram a um templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu ficou em pé e orava de si mesmo para si mesmo, de forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho. E o publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que humilha será exaltado. Glória a Jesus. E o Senhor, ele começou a falar comigo através dessa palavra. Eu falei: Senhor, o Senhor falou comigo através de rótulos, mas o que seria rótulos? E o Senhor, ele começou a pontuar. O fariseu nada é mais do que era a massa religiosa daquele tempo. Eram pessoas que viviam totalmente externa. Eram pessoas que viviam totalmente visando uma salvação na qual eles passavam muito longe. Então o Senhor começou a pontuar. O fariseu, ele entrou no templo e ele disse: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou ladrão, porque eu não sou adúltero, porque eu não sou corrupto. E o Senhor, no mesmo momento que eu lia isso, o Senhor iria me dizendo. Quando eu lia, ele dizia: eu não sou ladrão, o Senhor falava: ele é ladrão. Quando ele dizia: eu não sou corrupto, o Senhor falava: ele é corrupto. Quando eu lia: eu não sou adúltero, o Senhor falava: ele é adúltero. E eu comecei a perguntar ao Senhor: mas como, Senhor? E o Senhor me trouxe, o Senhor falou assim: lembra como meu filho, ele estava sobre o monte, quando ele começou a trazer aquela palavra no monte, em Mateus 6,
que o Senhor começa a falar a respeito do jejum. Ele diz: quando jejuar, não faz cara triste. Quando for orar, entra no seu quarto. Não faz como os fariseus. E o Senhor falou: eles eram ladrão de glória, porque eles começavam a roubar a glória que era minha. Olha que Elcio, na quarta-feira, Elcio falou uma coisa que ficou marcado em mim, que existe como se fosse uma hierarquia, mas é uma hierarquia natural, porque é do Senhor. Ou seja, nós glorificamos a Cristo e Cristo glorifica ao Pai. Ou seja, todos estão entrelaçados. Não existe a gente receber uma glorificação para nós, mas existe a gente receber uma glorificação para Cristo, porque nada é nosso. Não podemos receber algo que é do Senhor. E o Senhor falou: por isso que ele é ladrão. E o Senhor foi muito duro a falar isso daí. Eu falei: Senhor, mas quando eu comecei a analisar, eu falei: é totalmente verdade isso, porque aquilo que é do Senhor, nós não podemos retirar em momento nenhum. Não podemos pegar a glória que é do Senhor e repassar para a gente. Aí a gente vê como essa geração, ela está completamente andando de forma errada, porque hoje você entra em determinadas igrejas e estão todos totalmente soberbos de si mesmo. Olha como o fariseu, ele entrou falando no templo que a justiça era dele, que ele estava sendo justo por ele mesmo. Mas só que o salmista, no Salmo 11, ele diz que a justiça pertence a Deus. Então você vê o tempo todo que o fariseu, ele começa a roubar aquilo que é de Deus. E o interessante é que quando ele fala assim, que eu não sou adúltero, eu falei: Senhor, e agora? Aí o Senhor me fez lembrar quando o pastor Leonardo, ele nos trouxe que os fariseus, ele trouxeram aquela mulher para apedrejar, e o Senhor falou assim: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Só que o Senhor estava falando aquele que nunca foi adúltero com o Senhor, aquele que nunca traiu Deus, aquele que nunca foi de contra aquilo que o Senhor determinou para ele, atire a primeira pedra. Foi por isso que eles ficaram parados, analisando que quão grandes traidores eles eram. Falei: meu Deus, o que é isso? Eu falei: Senhor, e por que eles são corruptos? Comecei a perguntar ao Senhor, e o Senhor falou: quem foi que pagou a Judas? Quem foi que deu as moedas a Judas? Quem foi que intencionou a morte de meu filho? E eu fiquei pensando assim, eu falei: meu Deus, o que é isso? Quão corruptos eles eram. E o interessante é que o Senhor usa essa parábola e mostra que o fariseu, ele trazia algo totalmente externo, mas um homem que em vista da sociedade era um homem totalmente terrível, como um publicano, ele trouxe algo totalmente interno. Porque o publicano, ele era um cobrador de imposto, ele cobrava o imposto para Roma, porém ele era judeu. Então os fariseus tinham bastante raiva deles. Gente, como é que eu posso dizimar numa boa na igreja e reclamar porque temos que pagar conta de luz, pagar conta de água, pagar IPTU? Como é que, se tudo faz parte de um direcionamento, como o pastor mesmo nos trouxe no culto passado, todos esses impostos surgiram através do Senhor, ou seja, é um imposto que a gente paga aqui na terra. Então os fariseus, eles tinham raiva dos publicanos. Só que o publicano, o Senhor nunca privou o publicano de receber um perdão daquele que totalmente foi arrependido. E o publicano, ele tinha acesso ao templo porque ele era judeu, ele tinha acesso até o pátio do templo. E como naquela época eles entendiam que Deus só estava no templo, era um momento em que o publicano tirava para poder orar ao Senhor. E o publicano não tinha muita coisa para orar, ele não tinha muita coisa para falar. O interessante é que o fariseu, ele cita pontos no qual ele era, e assim a gente vê a religiosidade hoje. Quando a pessoa aponta para outra, ela é aquilo, porém ela quer apontar para esconder aquilo. Ela aponta para justamente esconder aquilo que existe nela. Você vê que hoje a religião, eles vivem através disso. Eles vivem apontando pessoas, matando pessoas dentro da igreja. Essa semana eu passei por uma situação
no qual, irmãos, eu senti muito mais prazeroso, não que isso daqui não seja, mas é muito mais prazeroso quando você traz Cristo à luz a uma pessoa, do que você estar numa plataforma, trazendo algo a pessoas que graças a Deus já está na luz. Mas eu tive uma ocasião essa semana, que eu estava fazendo fisioterapia, e a senhora, ela mandou eu abrir os braços, e eu comecei a fazer o exercício de braços abertos, só que eu comecei a ficar com falta de ar, aí eu virei para ela assim, foi espontâneo, mas eu sei que foi o Senhor, porque eu virei para ela e falei assim: você sabia que a causa da morte de Cristo na cruz foi por asfixia? Os pulmões dele pararam, não foi por hemorragia, foi pelo fato dele estar com os braços abertos e esticados, os pulmões dele não pôde mais trabalhar, então chegou um momento que o pulmão dele parou, e a mulher parou, ela ficou me olhando e falou assim: você é cristão? Eu falei: sou. Ela: você é de onde? Eu falei: sou da comunidade do Verbo. Ela falou: nunca ouvi falar. Aí eu comecei a explicar a ela, eu falei, e eu comecei a trazer à luz a ela, que o Senhor, ela não precisava entender o que é a comunidade do Verbo, ela só precisava entender o que é Cristo. Eu falei a ela: não é tão interessante repassar a visão de uma igreja, mas sim a visão de Cristo. E eu comecei a falar com ela a respeito de pessoas feridas, pessoas que entraram na igreja de alguma forma, a religião feriu essa pessoa, e ela não quis mais voltar lá, e ela falou assim comigo: eu sou uma delas, e eu nunca mais vou pisar os pés numa igreja. Eu falei com ela: olha, eu não quero nem saber o que foi que ocorreu lá, mas eu quero te trazer a luz de Cristo, eu quero trazer a luz de Cristo para a sua família, para a sua casa. Não importa se você não quer pisar mais na igreja, mas receba Cristo dentro da sua casa, porque o interessante não é viver dentro de uma igreja, o interessante é viver externando Cristo. Isso é muito maravilhoso, porque a graça, irmãos, a graça, ela não te limita, ou seja, a graça não é para te dar coisas, a graça é para você compartilhar aquilo que você recebeu. Não existe a gente levantar a mão e dizer: eu sou do Senhor porque o Senhor vem me beneficiando. Não, existe: eu sou do Senhor porque eu beneficio outra pessoa com a vida dele. E isso é muito maravilhoso. E quando eu comecei a olhar para o publicano, a gente vê que o publicano, ele se arrepende daquilo, ele se arrepende. Só que o interessante é que eu já vi pessoas trazendo o que? Uma parábola é apenas um conto. Só que eu fiquei perguntando ao Senhor, como uma parábola pode ser um conto? Só que Jesus, ele não ia perder tempo trazendo um conto para as pessoas. E o interessante é que todos aqueles grupos religiosos que existiam naquela época, Jesus, ele não tirou nenhum discípulo desses grupos religiosos. Mas o interessante é que esse publicano não seria nada menos do que Mateus, do que Levi. É como se ele parasse de frente a Mateus, e Mateus estivesse ali cobrando imposto, e ele trouxesse a luz do que Mateus entrou no templo, ele orou ao Senhor e se arrependeu. Aí Jesus falou: agora levanta e siga-me. E o interessante é que o Senhor trouxe vida a isso. O Senhor falou comigo: não, a parábola não é um conto, a parábola é vida. E eu comecei que o Senhor me dê graças para eu poder falar do outro publicano também. Mas eu comecei a entender que o limite do Senhor vai muito mais além do que os olhos humanos. E a gente começa a ver que é muito triste isso, como os fariseus, eles tinham uma mente muito fechada, que chegou a um ponto que Jesus, ele sempre, quando discutia algo com os fariseus, Jesus dava cada palavra dura, meu irmão. Dava cada palavra dura, porque o coração deles era duro, não adiantava. Eles conversando com Jesus, e começou a falar: não, porque eu tenho um pai como Abraão. Aí Jesus falou: vocês não têm um pai como Abraão. Se vocês tivessem um pai como Abraão, vocês iriam entender quem sou eu, e vocês não iam estar tentando me matar. Vocês têm um pai de vocês, o diabo. Jesus falou isso para eles. Ou seja,
tudo aquilo que eles faziam era governado pelo diabo, não era governado mais pelo Senhor. E aí você começa a entender que, além deles serem totalmente ao contrário daquilo que o Senhor trouxe, eles, além de ser corruptos, além de ser ladrões, adúlteros, eles eram uma massa religiosa no qual eles adoravam um lugar público. Todo lugar público eles faziam questão de ir para ser saudado. E eu fico olhando para a nossa geração hoje, que quer fazer algo para ser reconhecido. Eu fico olhando para a nossa geração hoje, que quer botar uma roupa brilhante para brilhar no púlpito, para pregar. Ou seja, é como a pastora mesmo falou, que não é a intenção de eu ser diminuído, é a intenção de eu ser morto, porque para mim não vale nada sair de mim, mas o que vale é sair do Senhor. E o Senhor, ele continua cada vez mais dando graças, que se você analisar a natureza dos fariseus, eles tinham uma natureza totalmente ao contrária. Jesus falou com eles que não adiantava ele dar dízimo de hortelã, de outras plantas, não adiantava ele ser fiel nisso daí e não ter o amor de Deus. Quantas vezes o Senhor entrou nas sinagogas e curou, e eles foi contra aquilo ali, porque de alguma forma aquilo ali flagelou eles, porque furou uma doutrina de uma cultura, furou uma doutrina de uma lei. Quantas vezes o humanismo, o amor ao ser humano deles nunca existiu? Como é que Jesus falou com ele que para eles era mais importante buscar um animal que estava perdido do que uma pessoa que precisava de uma ajuda, irmãos? E eu comecei a olhar assim, eu falei, meu Deus, esses caras eram terríveis. Porque se você analisar hoje, tem muitas igrejas, irmãos, que visa mais uma lei dentro da igreja, uma doutrina, um poder hierárquico, do que mesmo uma vida ao Senhor, do que mesmo buscar algo através do Senhor. Quantas vezes um irmão, até mesmo uma pessoa que o Senhor tentou usar para alguma forma dentro da igreja, e os líderes privou eles, porque eles não podiam fazer aquilo ali, porque aquilo ali era errado, porque não era batizado, porque não era isso, porque não era aquilo. Para com isso. As igrejas hoje têm que acordar e entender que não é dela, não é do homem, mas é do Espírito. É do Espírito. E eu peço aos irmãos que no próprio livro de Lucas, no capítulo 19, o capítulo a seguir, que traz um outro publicano. Isso é muito interessante. Quando o Senhor me trouxe à luz disso, eu amei muito e comecei a entender o sentido, porque o Senhor, ele nunca faz nada à toa, irmãos. Às vezes a gente não percebe o que o Senhor fez, mas ele nunca faz nada à toa. No capítulo 19 diz assim: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu num sicomoro ou numa figueira brava, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. E Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. E todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. E Zaqueu, por sua vez, levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Isso nos prova que mais um publicano
arrependido. Você vê que ele sobe naquela figueira brava para ver o Senhor. E o Senhor chama ele e diz: eu vou na sua casa. Só que casa traz algo íntimo. Jesus falou assim: ó, não vamos no templo para a gente bater um papo. Jesus não disse isso, bora na sinagoga conversar. Jesus falou: eu vou na sua casa, porque na sua casa é intimidade. Ou seja, a migração da igreja para casa só faz cada vez mais fortalecer o espírito, fortalecer o querer do Senhor em nossas vidas. E o interessante é que os sicomoros, a figueira, isso é muito maravilhoso, irmãos, porque nada é à toa perante o Senhor. No livro de Amós, há uma passagem no livro de Amós, que Amós, como um profeta, ele era um homem do campo, ele era um boiadeiro, um homem do campo. Ainda bem que Elson não está aqui. E ele era um homem do campo, e o Senhor levanta ele como um profeta. E como todo profeta, ele tem aquela unção para poder questionar algo. Ele tem aquela coisa de trazer a luz e a verdade e doa a quem doer. E Amós, ele trouxe algo ao rei. E tinha um sacerdote chamado Amazias. Esse sacerdote, quando eu conheci o pastor, eu contei essa história ao pastor, porque eu passei por isso. E esse sacerdote Amazias, ele viu todo aquilo que Amós ele profetizou. E ele foi até o rei e contou ao rei, e disse: o rei, Amós ele está profetizando contra a sua vida, cuidado, esse cara vai te matar. E o rei falou: dá um jeito nesse cara. E Amazias voltou e falou assim: Amós, eu sou seu amigo, mas vai profetizar longe daqui, vai fazer adivinhação longe daqui, vai para outro lugar, mas aqui não venha profetizar aqui não, porque senão o rei vai te matar. E Amós falou assim: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, mas foi o Senhor que me trouxe. Eu sou apenas um homem do campo, um homem que planta sicomoros, ou seja, um homem que planta figueira brava. Só que quando a gente começa a analisar a questão da figueira, a figueira brava é aquela figueira que não dá fruto. Imagine Amós plantando uma figueira que para muitos aquilo ali não seria necessário. Para que se a figueira não dá fruto? Para muitos era uma figueira que não valia a pena nem. Só que quando você analisa, quando o Senhor me trouxe à luz isso, eu fiquei a noite toda buscando trazer mais realidade dentro disso, porque eu falei: Senhor, como é que foi Amós que plantou a figueira que Zaqueu subiu? E eu fiquei pensando assim, eu falei: meu Deus. Quando eu comecei a buscar isso, eu vi que Amós ele vivia na serra de Judá, e é justamente no caminho que dá a direção a Jericó. Eu falei: meu Deus, então Amós ele plantou a figueira que Zaqueu subiu. Então, irmãos, quantas vezes trouxeram isso para a sua vida, que você não iria dar frutos, que você poderia ser uma figueira brava, mas olha o fruto que Amós trouxe. Amós ele plantou a figueira, e a figueira que não gerava frutos, ela foi um instrumento que serviu para gerar um fruto para o Senhor, porque o chefe do publicano, ele subiu na figueira justamente para ver o Senhor. Mas se Amós não tivesse plantado, e isso me traz à luz, porque é como eu falei, irmãos, quando o Senhor faz você viver aquilo e você traz aquilo, é muito maravilhoso. Porque antes de conhecer o pastor, eu conhecia a Vanessa só de vista. Ela já era muito amiga de minha irmã, mas a gente não tinha nenhum tipo de contato. E eu lembro que Vanessa me ligava: meu irmão, você tem que vir, o pastor, você tem que conhecer o pastor, você tem que... E aí eu falei: não, Vanessa, eu não vou não. E quando Vanessa me trazia à luz como era a comunidade do Verbo, e como era o tratamento do pastor, eu falei: esse pastor não existe não. Falei: que é isso? E aí ela começou a falar, e eu estava muito ferido, irmão, nessa época, eu estava muito ferido mesmo. Então ela começou a me trazer: meu irmão, venha para o seminário. Tanto assim que eu nem me importei de ir ao seminário. Eu trouxe aquela mentira que a gente conta e diz assim: não, eu vou.
sendo que eu nem queria ir. E aí quando chegou próximo da data, ela, ei, meu irmão, você veio? Eu falei, não, meu irmão, não vou não estou nem com dinheiro. Ela falou, não, eu passo no cartão, e aí você vem. Eu falei, puxa, eu vou, eu gosto da palavra, então eu vou. Quando eu cheguei lá, que eu conheci o pastor Leonardo, aí eu comecei a conhecer cada vez mais a comunidade do Verbo. E aí quando a gente se coloca, que Vanessa, ela plantou a figueira, para hoje gerar um fruto. Minha irmã, quantas pessoas disseram que na sua vida não ia ter fruto? Quantas pessoas falaram assim, olha, você é uma figueira brava, não gera nada. Minha irmã, olha o que o Senhor fez você plantar uma figueira para eu subir, reconhecer a Cristo, e hoje está um fruto gerado do Senhor. Glória a Jesus. Isso é muito maravilhoso, porque você vivencia isso, irmãos, e não tem nenhuma palavra melhor do que isso ser vivenciado em sua vida. E quando o Senhor foi falando comigo em rótulos, o Senhor falava comigo que o fariseu, quando ele olhava para o publicano, ele via rótulos. Ele via apenas o exterior do publicano, porque ele estava cumprindo aquilo que era para ser feito. E o fariseu, ele não olhava para o interno. Olha o interno desses homens como era, totalmente quebrantados ao Senhor. Então quando a gente olha para a pessoa somente externamente, a gente só enxerga o rótulo. Irmãos, a gente nunca pode ser direcionado ao Senhor, ou direcionar algo ao Senhor através de rótulos, porque rótulo vem com manual de instrução, e o Espírito não tem manual de instrução. Então não existe rotular nada que é do Senhor. Eu fico observando nas redes sociais, vejo algumas pessoas, nada contra as mulheres, mas eu vejo isso muito com as mulheres nas redes sociais no dia de hoje. As mulheres sempre falam assim, o melhor amor é o amor próprio. Falei, meu Deus, elas nunca conheceram o amor de Cristo. Não existe algo de você dizer assim, não, eu tenho que me amar. Não, você tem que amar o Senhor. Através de você amar o Senhor, você com certeza você vai estar se amando, porque Ele é a vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade. E a gente vê hoje que as pessoas nessa geração de hoje, eles estão dizendo o tempo todo, não, a gente tem que se amar, a gente tem que se maravilhar, a gente tem que fazer isso, Meu irmão, isso é tudo externo. Porque o verdadeiro amor, ele é interno. O verdadeiro amor, ele está plantado dentro de nós. E já para encerrar, irmãos, eu vejo que logo no capítulo 18, quando o Senhor fala traz essa parábola do samaritano, do fariseu e do publicano, já no finalzinho o Senhor fala assim, aqueles que foram humilhados, esses serão exaltados. Isso é muito maravilhoso, porque quando a gente observa os fariseus, o que eles mais faziam era humilhar as pessoas. Só que o publicano, quando ele entrou no templo, que ele se arrependeu, irmãos, ele não teve coragem nem de olhar para cima, irmãos, de tão arrependido que ele estava. Ele disse, Deus me perdoa, porque eu sou pecador. Só que o Senhor falou, os humilhados serão exaltados. Você vê que enquanto o fariseu, ele perdia tempo humilhando as pessoas, apenas um gesto como esse, Senhor me perdoa porque eu sou pecador. Esse homem, ele foi totalmente exaltado, porque o Senhor falou, hoje esse homem saiu com o perdão do Senhor, ele alcançou esse perdão. Isso é muito reflexivo, porque hoje a gente acha que essa questão de ser exaltado, e que alguém nos humilhou, e que o Senhor vai nos dar vitória, porque hoje a gente foi humilhado. Irmãos, não tem exaltação nenhuma melhor do que o Senhor. Não tem exaltação melhor do que o Senhor nos trazer a luz dele. Meu irmão, quando é a vida do Senhor, o homem pode falar o que quiser, o homem pode tentar humilhar, o homem pode trazer, mas quando você pensa assim, eu tenho uma vida, eu porto a vida dele, não tem exaltação melhor do que essa, irmãos. Não existe exaltação. E quando o Zaqueu, ele diz assim, Senhor, a partir de hoje, tudo que eu tenho, eu repartirei com os pobres.
e tudo que eu roubei, eu irei retribuir 4 vezes mais. A gente entende que Zaqueu, ele entendeu que a graça não era para receber, mas era para dar. Porque quando Jesus entrou na casa de um fariseu, e o fariseu chamou ele para comer, e eles perceberam que Jesus não lavou as mãos, ele falou: como é que você pode comer sem lavar as mãos? Olha que loucura. Aí Jesus falou assim: o que adianta? O externo está com aparência limpa, e o interno está totalmente podre. Aí Jesus falou com ele: dá tudo que tem no prato, dá tudo que tem no copo, aí você vai ver o interno ser limpo. Porque não era uma aparência que o Senhor queria, mas era algo dedicado, era algo de servir, era algo de contribuir com o próximo. Como é que aquele soldado romano, no cujo eu esqueci do nome dele agora, mas ele dava esmola, ele era uma pessoa muito agraciada pelo Senhor, porque tudo que ele tinha, ele retribuía com as pessoas, e ele era um soldado romano, ele já era de Roma. Só que o Senhor usa Pedro para ir até ele. E aí Pedro, quando chega lá, Pedro começa a trazer a luz a ele, o Espírito toma conta daquele lugar. Mas não foi porque Pedro foi lá, mas foi porque aquele homem, ele retribuía o que ele tinha. Meus irmãos, não era porque Zaqueu era judeu e ele tinha acesso ao templo que o Senhor tinha que ouvir ele, não. O Senhor, o publicano, ele conseguiu trazer a voz dele até o Senhor, porque ele foi totalmente arrependido ao Senhor, ele foi totalmente humilhado ao Senhor. Mas não era uma humilhação para matar ele, não, irmãos. Foi uma humilhação que exaltou ele, porque depois daquele dia ele saiu portando a vida do Senhor. E quando o Senhor para na frente dele, ele diz assim: Levi, levanta e vem comigo, siga-me.